pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma pintura de aquarela. Então eu vou começar aqui com os materiais. Aqui está minha folha, vou colocar a fita ao redor, tô usando fita crepe porque é legal colocar para fixar melhor o papel e não enrugar tanto, tá? Muito bem, tenho aqui então já o papel direitinho. Eu utilizo normalmente água e eu utilizo 3 potes desse aqui de água, porque nem sempre eu utilizo os 3, mas eu gosto de colocar os 3 só para ter certeza que eu vou ter água suficiente para diluir a tinta. Eu tenho algumas paletas aqui de cores já prontas e eu vou usar esse daqui porque eu gosto de misturar assim a tinta no espaço que eu tenho aqui. Esses daqui já estão bem preenchidos, então acho que eu não vou utilizar eles. E eu vou usar essas aquarelas que são da Reeves. Então, existem marcas bem similares, eu vou deixar aí também na descrição, tá? Eu normalmente gosto de pegar algumas referências para começar meu desenho. Eu vou utilizar o mesmo tema do meu bullet journal desse mês. Se você não acompanhou, eu vou deixar aí linkado no card o vídeo. Eu acho que vou ficar com esse daqui que eu gostei bastante. Essa imagem aqui. Vou deixar aí pra vocês essa imagem, tá? E eu vou utilizar ela como referência para esse desenho. Então, coloquei aqui esse preto, marrom mais ou menos. E vou colocar também esse que é tipo um cinza meio azulado. Essa cor aqui que é um verde, acho que vai ter bastante nesse desenho, que eu acho que é o mesmo que tá aqui. Acho que tem um azul bem escuro lá no final, então vou colocar o azul escuro, que é esse azul aqui. Não sei nem como é que se fala isso aqui, mas é um azul bem azul. Basicamente essas são as cores que eu vou utilizar. Vou começar colocando aqui, traçando uma linha, porque eu vou seguir essa imagem aí. Então, temos a linha do horizonte. Eu vou começar colocando a água só na parte de cima, porque é mais uniforme. Na verdade, eu acho que eu vou criar o degradê, porque bem no meio existe uma parte bem mais clara. Então tá. Então eu vou passar aqui água em tudo. Ok, então coloquei água, eu vou deixar só um pouquinho aí de tempo pra ele absorver a água e o meu papel vai ficar úmido, pronto pra eu fazer já o degradê. Enquanto isso, eu vou aqui ver as minhas cores, então eu gosto de usar pra misturar as cores e fazer os tipos de cores diferentes. Eu gosto de usar assim uma ponta bem suave, então esse aqui tá bem suave. E aí eu começo a colocar um pouco de água e começo a ver aqui, a misturar um pouco. Hoje em dia eu gosto de usar mais assim uma paleta reta, como essa, em vez dessas daqui, porque aqui eu consigo ter várias tonalidades diferentes de tinta. E eu consigo também misturar as tintas. Então, por exemplo, se eu quiser, em vez de eu pegar e colocar aqui várias tonalidades, tipo com mais água, com menos água, mais claro, mais escuro, eu faço isso aqui mesmo, entendeu? Porque é mais fácil. Por exemplo, eu posso puxar esse pra cá, e aí já crio uma nova tinta bem aqui. E aí eu nunca coloco água em tudo, eu coloco água um pouquinho aqui, deixo puro, coloco água e vou misturando, e aí aqui mesmo já vou criando várias tonalidades diferentes de cor. Como eu vou criar um degradê, eu não vou utilizar um pincel tão fino, senão eu vou levar uma vida pra fazer isso. Então, pro degradê eu vou usar esse daqui, que é o mais grosso que eu tenho. E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui por cima. A cor de cima é uma cor bem clarinha, eu acho que eu vou utilizar isso daqui, essa cor aqui, que é aquele cinza meio azul, sabe? Não vou colocar muita água porque já tem água aqui, então vou só passar
Mal dá pra ver, né? Mas tá bem clarinho aqui em cima. Vou esperar secar um pouco, porque senão eu não vou conseguir criar a diferenciação entre o mar e o céu. Aquarela é basicamente você ter muita paciência pra esperar secar. Sempre. Então, eu não gosto de utilizar secador porque eu acho que enruga mais ainda a folha. Então eu espero secar naturalmente. Então vamos esperar secar um pouquinho. E aí eu vou começar com esse cinza. Agora que a diversão começa. Vamos começar com o cinza misturado com um pouquinho de azul. Tô achando que eu vou utilizar um pincel mais fino, porque esse tá muito grosso. Então, pegar um pouco do preto e um pouco do azul e já misturei, foi tudo. E aí vamos passar aqui. Como a folha tá molhada, eu não me preocupo tanto com a questão de secar muito rápido, porque a folha realmente está muito molhada. E aí eu vou mudando aqui as cores. A primeira camada vai sempre ficar muito ruim, mas depois vai melhorando. Bem aqui no meio tem uma parte bem clara. Vou puxar aqui um pouquinho agora do meu fundo. Eu achei que ficou bem claro o meu céu, então vou puxar um pouco aqui para criar o céu um pouquinho mais escuro. Ok, vou começar agora então a segunda camada, já tá mais ou menos bem mais seco na verdade, tá? Normalmente coloco assim só pra ter certeza, sabe? Mas tá vendo aqui não tá tão seco, acabei de manchar. Mas aqui em cima acho que tá bem seco já. Talvez eu espere mais um pouquinho. Vou começar então a minha segunda camada. Vou usar um pincel mais fino, porque esse pincel eu acho que é um pouquinho grosso para o que eu quero fazer. Então vou usar esse pincel aqui que é um pouco mais fino. Vou começar na parte de aqui de cima, porque eu quero agora criar realmente a segunda camada bem mais escura. E eu vou misturar um pouquinho do azul escuro com o preto. E agora tá bem escuro mesmo. Direi que está mais ou menos reto. Então vou continuar aqui porque quanto mais tempo eu demoro, mais a tinta seca e mais difícil fica depois de misturar com a parte de baixo. Então, outra coisa que tem que ter em mente é que quando você faz a camada, não adianta você querer fazer outra camada por cima se ainda tá molhado. O que você vai fazer é tirar a tinta que você acabou de colocar. Então tenha calma, paciência. E vai fazendo aí uma camada de cada vez. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô tentando misturar ao máximo que eu posso as cores. Então aqui é mais escuro, aqui é um pouco mais claro, aqui tá um pouco mais azul, porque a ideia é você misturar as cores. Normalmente as coisas não são de uma só cor, então não tem só uma tonalidade. Então quanto mais tonalidade você der ao desenho, melhor. E é isso que eu tô aqui tentando fazer. E aqui é a área mais clara, mas existe um degradê vindo daqui de baixo pra cima. Então eu vou limpar aqui o meu pincel, tirar o excesso de água. E aqui eu vou usar mais essa cor, que é esse verde mais claro. Então já coloquei aqui a cor mais escura, agora o desafio é puxar isso pra cima e fazer um degradê a partir disso daqui. Então, vou puxar com bastante calma. Beleza! Essa foi então a minha segunda camada. Vou esperar secar e aí a gente continua na próxima camada. Bem, agora que eu já tenho aqui mais ou menos seco, eu vou usar agora um pincel mais fino, porque agora eu vou começar a colocar alguns detalhes que tem dentro da água. E a última parte vai ser colocar a parte branca da foto.
Bem, terminei acho que a terceira camada, né? E aí a próxima camada agora eu vou começar a trabalhar com o branco em cima aqui desse desenho. Vamos agora esperar um pouquinho e começar a quarta camada. Ok, agora tá basicamente seco. Eu vou começar a parte branca. Vou usar a minha tinta branca que tá muito seca, mas vou usar ela mesmo assim. E também vou usar uma caneta branca para me ajudar a fazer detalhes. Vou usar esse pincel aqui que é bem fino. Tô falando, cara, eu amo pincel fino. Vocês não fazem ideia como eu tenho pincel fino. Porque eu gosto de fazer os detalhes, sabe? Então tá, vamos lá. Vou começar... Não sei nem pra onde começar. Vou começar por aqui por baixo, que eu acho que é onde tem mais branco. E aí depois a gente vai subindo. Eu tô usando aqui a tinta basicamente pura, tá? Porque eu tô passando por cima do escuro, então... Eu gosto de trabalhar com aquarela tanto com ela pura, quanto com ela diluída na água. Eu acho legal os dois tipos. Isso aqui é basicamente, gente, só as espumas, porque eu vou fazer os detalhes realmente de fato com a caneta branca. Que é bem mais fácil eu fazer com a caneta branca do que com essa ponta aqui. Mas também fazer isso aqui com a caneta é muito difícil porque é muita tinta, então a parte aqui geral eu vou colocar com a aquarela mesmo. E a vantagem também de utilizar a tinta aquarela é que eu também posso criar algumas transparências, que também é uma coisa que eu não consigo fazer com a caneta branca. Que é justamente colocar um pouco de água e fazer essas diferentes tonalidades aqui de espuma. Muito bem, agora já está basicamente seco. Basicamente seco, tá saindo tinta ainda, mas tá quase seco. Eu vou usar uma caneta branca pra fazer os detalhes, essa da Uniball Signal. E agora eu vou fazer apenas os detalhes. Fiz aqui a primeira parte, que é a mais branca que tem, e aí agora eu vou pra parte de cima colocar alguns detalhes em branco. Então basicamente eu não tenho muito uma forma exata de fazer isso, eu vou só fazendo formas aleatórias aqui, mas que tem um sentido. Vocês estão vendo que eu faço aqui, algumas eu faço com formato e aí eu coloco assim algumas espumas, alguns pontos em cima pra destacar as espumas. Eu tô olhando aqui pra foto pra tentar ver onde tem os pontos mais de água. Muito bem, agora eu vou só terminar então com um pouquinho mais de branco. Aqui eu tô passando um pouquinho de água porque eu quero deixar o branco da caneta um pouquinho mais claro, porque tá um pouco longe, então eu tô deixando um pouco mais... desaparecendo um pouco com o branco, deixando ele menos forte. Bem, acho que é isso. Vou agora tirar e vamos ver o resultado final, meninas. Então esse é o desenho e eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo. Se inscreva no canal
e me falem o que vocês querem ver aqui no canal, que eu posso fazer pra vocês, tá bom? Me sigam lá no meu Instagram, que eu vou compartilhar esse desenho lá, e também eu compartilho sempre os meus desenhos no meu Instagram. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!